Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos aqui para o segundo vídeo então de notação científica. O primeiro eu falei de potências de base 10 e agora sim eu vou ensinar então a representar números em notação científica através de alguns exemplos e da definição. E vou finalizar falando da ordem de grandeza de um número. Representação em notação científica e ordem de grandeza são os assuntos desse vídeo. Números em notação científica. Então, os números em notação científica sempre devem ser representados da seguinte forma. Ele vai ser um produto de dois fatores. O primeiro fator, o número x, ele tem que atender a seguinte condição. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, ele nunca vai poder ser o 10, uma vez que o 10 já pode ser representado como na forma de notação científica. E o segundo fator vai ser sempre uma potência cuja base é 10. Então, exemplo 1. O número 5,3 vezes 10 elevado a 19. Então, notem que o 5,3 atende a essa condição. Ele é um número que está compreendido entre o 1 e o 10. E olha só o 10 como pode ser representado em notação científica. Ele vai ficar 1 vezes 10 elevado a 1, né? Quando é elevado a 1, a gente não precisa expor aqui o expoente. Então, esses números são números representados em notação científica. Agora, como representá-los? Então, a gente tem que ter em mente a definição anterior e eu vou separar em dois casos, então. O primeiro caso é o seguinte, a cada deslocamento que a gente precise fazer da vírgula para a esquerda, a gente vai aumentar em uma unidade o valor do expoente cuja potência tem base 10. Então, olha só, o que acontece? Exemplo 2. O número 1200. O número 1200 é a mesma coisa que representar 1200 vezes 10 elevado a 0. Porque 10 elevado a 0 é 1, né? Qualquer número elevado a 0 é 1. Com exceção do 0, que não existe 0 elevado a 0. Bom, então, para eu pôr o número em notação científica, eu preciso fazer com que a vírgula que não está sendo representada aqui, é como se ela estivesse depois do último algarismo, então desse 0, eu preciso deslocar essa vírgula de tal forma que o primeiro fator, que é esse número 1200, atenda às condições da nossa definição. Tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, eu preciso deixar a vírgula entre o 1 e o 2. Se eu deixar a vírgula antes do 2, eu vou ter o número 12, e 12 é maior do que 10, então não dá. Se eu deixar a vírgula depois do número 1, eu vou ter 0,12, daí vai ser menor do que 1, então também não atende a definição. Para atender a definição, a vírgula tem que estar entre o 1 e o 2. Para isso, eu vou deslocar minha vírgula 1, 2, 3 unidades para a esquerda. Então, a cada deslocamento para a esquerda, eu aumento em uma unidade o valor do expoente da potência de base 10. Então, desloquei 3 unidades, ou seja, 3 algarismos, aumentei em 3 unidades o expoente da potência de base 10, que antes era 0, passou a ser 3. Então, 1200 é igual a 1,2 vezes 10 ao cubo. Olha um outro exemplo. 720,2. Então, 720 é um número maior do que 10. Então, não está representado em notação científica. Preciso deslocar minha vírgula de modo que a vírgula se posicione entre o 7 e o 2 para atender a definição. E fazendo isso, eu vou deslocar minha vírgula 2 unidades então para a esquerda. Então, aumento em 2 unidades o expoente de potência de base 10. Vou ter o número 7,202 vezes 10 ao quadrado. Então, esse foi o nosso primeiro caso. Uma coisa também que é importante pensar, ajuda a refletir se a gente aumenta ou diminui o expoente, é pensar assim, se você está deslocando a vírgula de modo a diminuir o valor desse número, então você vai precisar pagar essa redução aumentando o expoente. Tá joia? Então foi isso que a gente fez. Eu precisei deslocar a vírgula de forma a deixar o número 1200 menor, né? Virou o número 1,2. Então eu paguei esse aumento aumentando o expoente. Segundo caso. A gente não pode esquecer da definição, que o primeiro fator tem que ser um número entre 1 e 10, podendo ser igual a 1, mas diferente de 10. E agora a gente vai fazer o seguinte, no exemplo 3, eu vou deslocar minha vírgula
para a direita. Então, a cada deslocamento para a direita, eu diminuo em uma unidade o expoente de potência de base 10. Olha lá o número, 0,0012. É a mesma coisa que 0,0012 vezes 10 elevado a zero. E agora, para eu colocar esse número em notação científica, a minha vírgula vai ter que se posicionar entre o 1 e o 2. Então, eu vou ter que deslocar a vírgula 1, 2, 3 unidades para a direita. A cada deslocamento para a direita, eu diminuo em uma unidade o expoente de potência de base 10. Então, eu vou ter 1,2 vezes 10 elevado a menos 3. Esse foi o terceiro exemplo. Ordem de grandeza. A ordem de grandeza de um número, ela é a seguinte: para eu poder identificar qual é a ordem de grandeza de um número, esse número deve estar representado em notação científica. Então, vamos supor que ele está representado da seguinte forma: x vezes 10 elevado a n, onde esse x atende às definições lá de notação científica. É um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Se o x for menor que 3,16, então a ordem de grandeza do número x vezes 10 elevado a n é 10 elevado a n. Essa vai ser a ordem de grandeza, a potência de base 10, juntamente com seu expoente. Agora, se o meu x é maior ou igual a 3,16, então eu vou aumentar em uma unidade o expoente da minha potência de base 10 e vou ter a ordem de grandeza. Então vai ser 10 elevado a n mais 1 para esse caso. Então, sempre que o número for maior, o primeiro fator for maior ou igual a 3,16, eu aumento em uma unidade o expoente de potência de base 10. Só uma curiosidade, esse 3,16 aqui é uma aproximação para a raiz quadrada de 10, tá bom? Exemplo 4. Então, o número 12.000, eu vou representar ele em notação científica para descobrir a ordem de grandeza dele. Eu vou precisar deslocar minha vírgula 1, 2, 3, 4 unidades para a esquerda. Então, vou precisar aumentar em 4 unidades o expoente da potência de base 10. Então, vou ter o número 1,2 vezes 10 à quarta. A ordem de grandeza desse número é 10 à quarta. Por que é 10 à quarta? Porque 1,2 é menor do que 3,16. O outro exemplo, 4.500. Para eu colocar esse número em notação científica, vou ter que deslocar a minha vírgula 3 unidades para a esquerda. Então, vou ter o número 4,5 vezes 10 ao cubo. Agora, o 4,5 é maior do que 3,16. Então, a ordem de grandeza desse número, eu vou precisar aumentar em uma unidade o expoente da potência de base 10 e vou ter que a ordem de grandeza desse número é 10 à quarta. É isso, simples, fácil, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição e voltem o vídeo. Abraço e até mais!